Glórias a Deus, aleluia. Pai amado e Deus querido, neste momento, Senhor, entro na tua santa presença, Pai, para entregar essa reflexão em tuas mãos, Pai. Que o Senhor derrame a tua graça, teu Espírito Santo, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guarde, que o Senhor toque em cada vida, Senhor, que assistir essa reflexão, Pai. Que seja feita, Pai, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Deus maravilhoso, louvado e engrandecido é o teu nome. Derrama sobre nós a tua graça, a tua presença, Senhor. Guia cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Nós vamos estar lendo sobre o servo do centurião. A cura do servo centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esses dois versículos. A gente vê aqui, o servo do centurião aqui está horrivelmente ali, paralítico. Está acamado. E o centurião vai até Jesus. O centurião sabia que somente Jesus poderia curá-lo, que somente Jesus poderia salvá-lo. E a gente vê que a fé, ele era o quê? O centurião, um líder, né? E ele aqui, por ser ali um líder, ele vai e vai até Jesus aqui, e ele lança aos pés de Jesus, ele se humilha ali, ele implora a Jesus, né, para que Jesus cure o servo dele. Que amor, meus amados irmãos, que amor a gente vê desse homem para com o servo. A gente vê o amor dele, porque ele é um líder e ele se importava com seu servo. Ele se importava com as pessoas que estavam ali trabalhando para ele. Quando a gente vê que amor, o homem ia atrás de Jesus, o líder ia atrás de Jesus, chega lá, se ajoelha aos pés de Jesus, lança aos pés de Jesus, prostra aos pés de Jesus, clamando: Senhor, cura o meu servo. A gente lembra que também da passagem dos 4 amigos que leva, né, o paralítico até Jesus, a fé deles, o amor deles para com o próximo. E a gente vê aqui, eu acredito que ele não estava preocupado com uma pessoa ali que não estava, ele está doente, né, não está trabalhando, né? A palavra de Deus não fala, mas provavelmente era um servo dele, era ou na casa, ou trabalhava juntamente com ele. E a gente vê aqui o amor dele, ele não estava preocupado, ele estava preocupado com a saúde dele, ele queria que Jesus curasse ele daquela enfermidade. Imagina se já há muito tempo ele estava ali naquela situação. E ele vai até Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Jesus poderia tirar o servo dele daquela situação que estava vivendo ali, que ele estava ali naquela cama, como ele fala aqui. Ele chega, ele implora a Jesus: cura o meu servo. Oh, aleluia. E aí ele ainda fala, ele está na cama. Ele está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então imagina, de uma pessoa sofrendo horrivelmente e as pessoas que o amam vendo o sofrimento da outra pessoa. E aqui ele era o líder dele. E ele vê nessa situação, a gente vê o amor que ele tem por aquela vida, que ele vai até Jesus, ele lança ali aos pés de Jesus.
Ele sabia que Jesus poderia curá-lo, porque ele vai e cura. Olha, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E ele lança ali aos pés de Jesus. E o que Jesus responde a ele? Eu vou curá-lo, aleluia, glória a Deus. A gente vê que aquele líder, a posição dele, de exército ali acima dos outros, e ele se lança ali aos pés de Jesus, buscando um socorro, que Jesus poderia curá-lo, que Jesus poderia salvá-lo, o servo dele, que humildade, é uma forma de humildade, uma forma de amor ao próximo, e ele implorando ali, para aquele que estava embaixo da sua autoridade. Jesus vê ali um amor por aquela vida, um amor por aquela pessoa que está ali enferma. E Jesus fala, eu vou curá-lo. Jesus responde imediatamente, eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Eu não sou digno, Senhor, de recebê-lo na minha casa. Ele não se achou digno de receber o Senhor na casa dele. Não sei se por ele ser o soldado romano, mas ali ele não se achou digno de Jesus ir até a casa dele, pela posição dele, pelo que ele servia ali, pelo posto, pelo trabalho. Mas ele falou, não sou digno, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, do Senhor entrar na minha casa. Ele não se achou digno, ele não se achou capaz de receber Jesus, mas uma humildade ali, que ele reconheceu o erro dele. E nós reconhecemos nossos erros, nós reconhecemos que não somos capazes, e Jesus é misericordioso. Jesus está sempre à pronta espera para nos recebê-lo, para que a gente aceite como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus maravilhoso. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Senhor, somente uma palavra, basta uma palavra sua. Tipo, eu volto com uma palavra sua e o meu servo será curado. Que fé maravilhosa. Onde está a nossa fé? Vamos aprender com esse homem, essa fé maravilhosa, essa fé verdadeira, aleluia, glória a Deus, que nós venhamos ter essa fé do centurião, que nós venhamos crer somente na palavra de Jesus, aleluia, glória a Deus, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, digo a este, vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele faz. Então, ele reconhece aqui a autoridade de Jesus no mundo. Ele reconhece, aleluia, glória a Deus. E ele fala que sobre essa autoridade, eu tenho autoridade sobre o meu servo, sobre as pessoas que trabalham comigo. Se eu falo para eles irem em tal lugar, eles vão. Se eu falo para eles não irem, eles não vão. Se eu falo para eles fazer isso, eles vão fazer, eles me obedecem. Eu tenho soldado e eles me obedecem. Ele faz o que eu quero. Então, somente a tua palavra, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, somente a palavra do Senhor. Porque o que ele quis falar, assim, ó, se eu falo, eles vão fazer. Então, ele acreditou que Jesus falava, seu servo vai ser curado. Ele vai ser curado. Ele reconhece a autoridade de Jesus na terra, ali abaixo de Deus. Jesus era Deus, era o Filho de Deus, aleluia. E ele creu nisso, glória a Deus.
E o Senhor Jesus, ele é o quê? Ele é bom e faz tudo com um propósito. Quando Jesus tem propósito, meus irmãos, em nossas vidas, Jesus ele transforma. Ele faz milagres extraordinários. Nós já vivemos tantos milagres. A gente vê cada milagre que Jesus faz. Jesus continua salvando, Jesus continua curando, Jesus continua libertando. Jesus continua fazendo o mesmo milagre que fez na vida do servo do centurião, que fez na mulher do fluxo de sangue, que fez na vida de Lázaro, que fez na vida de Zaqueu, aleluia, em vários outros que está na Bíblia. Quantos milagres, quantas curas, quantas libertações Jesus continua fazendo em nossas vidas, fazendo no nosso meio, fazendo na nossa família, fazendo na vida dos nossos irmãos através de nossas orações, através da nossa fé, nós clamando, nós suplicando, nós buscando ao Senhor Jesus, Ele cura, Jesus Ele salva. Se Jesus tiver um propósito na vida de uma pessoa, a pessoa pode estar ali numa situação que o médico fala assim, olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para essa pessoa. Mas Jesus vai lá e fala, tem jeito sim. E levanta novamente, aleluia, glória a Deus. Quantos milagres de cirurgias que as pessoas chegam no hospital para fazer cirurgia, e é curada e não tem aquele problema. Porque quem fez a cirurgia foi Jesus, foi através das nossas orações, foi através do nosso clamor. Por isso não podemos deixar de clamar, não podemos deixar de buscar o Senhor, de crer na palavra de Deus, porque Jesus é o mesmo de milhões de anos atrás. Esse mesmo Jesus, ele tem propósito para nossas vidas, aleluia. Que nós venhamos continuar crendo na promessa do Senhor para nossas vidas. Porque Jesus, quando ele tem propósito naquela vida, Jesus faz milagre extraordinário. E ele faz milagre. E aquela pessoa vai testemunhar e contar o milagre que Jesus fez. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E é assim que Jesus faz em nossas vidas. Muitas passamos porque não existe um que não passa por situações difíceis, não passa por luta, que não passa por provações. Passa. Mas Jesus, ele vai ali, ele transforma, ele salva, ele muda aquela história e você lá na frente você vai testemunhar. Jesus fez isso na minha vida. Jesus fez isso na minha vida. Jesus mudou essa história. Eu era assim, Jesus me fez assim. E é assim que Jesus faz. Mas através da nossa fé, através da gente dar o primeiro passo, como eu sempre falo. O primeiro passo tem que ser dado. Jesus, eu quero. Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Lança aos pés de Jesus. Busca o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vê aqui que ele reconhece que não era digno de receber Jesus. Aleluia. Apenas uma palavra, o meu servo será curado. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra de Jesus era o suficiente para a vida do centurião. E a palavra de Jesus é assim que deve ser em nossas vidas, o suficiente para a gente crer na palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Somente uma palavra e o meu servo será curado. Somente a palavra de Jesus. E Jesus tem propósito na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós não entendemos o que nós passamos. Nós não compreendemos. Mas o Senhor sabe que para um propósito Deus nos chamou.
para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. Aleluia. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Nem mesmo em meio do povo de Israel não teve fé igual daquele homem. Aquele homem chegou ali e falou: Senhor, somente uma palavra. Não precisa, Senhor, ir na minha casa. E nós não somos dignos, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele tem propósito em nossas vidas. Assim como o Senhor teve propósito ali na vida do centurião, do servo do centurião. Diga a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar na mesa com Abraão. Quando Jesus está falando aqui, aquelas pessoas que já vivem na igreja, tem muita gente religiosa que está ali na igreja há muitos anos, mas a fé está fria, muita fé já está morta, muitos não têm a mesma fé, não têm aquele mesmo amor, não têm aquela mesma perseverança, não têm mais vontade de fazer a obra do Senhor, não têm força para ir, para evangelizar, muitos estão desanimados e muitos vão chegar de última hora e vai ter a fé desse centurião, aleluia, e vai ser salvo, e vai ser liberto, e vai ser curado, e vai ser transformado. Essa palavra serve para a gente, para a igreja de Cristo, para acordar, porque muitos estão dormindo, muitos estão mortos nas igrejas, e Jesus quer curá-lo, Jesus quer salvá-lo, Jesus quer libertar. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos que a nossa fé seja viva como desse homem. Somente uma palavra, aleluia. Somente uma palavra e o meu servo será curado. Somente uma palavra para nos renovar, a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos acordar, igreja, como igreja, buscar o Senhor, ajudar aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Precisamos ir, precisamos fazer o ID, precisamos levar uma mensagem, precisamos ter amor próximo. É assim que Jesus quer, é assim que Jesus nos chama. Para isso Jesus nos chamou, para a gente guerrear, para a gente orar por vidas, para a gente ajudar vidas, para a gente se aproximar de vidas e fazer a vontade de Deus. Se fosse para mim estar aqui pregando prosperidade, falando um monte de coisa, acho que o meu canal já tinha expandido, já tinha crescido. Não estou aqui para ser famosa, não estou aqui para ganhar dinheiro, não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, porque assim eu sei que o Senhor me chamou. Quando eu não tinha mais jeito, para as pessoas eu não tinha mais jeito, para as pessoas eu poderia ser o que fosse ali, mas para Deus teve jeito, e para isso Jesus me chamou. Aleluias, é para isso que Jesus nos chama, é para chamar, para salvar vidas, para ajudar pessoas. Se Jesus te tirou do buraco, é porque Jesus quer que você ajude outras pessoas lá na frente. Eu sei que como o meu testemunho, como que eu passei, muitas pessoas passam, muitas pessoas já passaram e muitas já foram ajudadas também. Mas não é para me aparecer, não é para me ser melhor do que ninguém, é porque eu sei que Jesus fez na minha vida. Tem muitas pessoas que estavam próximas de mim que sabem o que Jesus fez na minha vida. Que eu sei que não é eu que dou testemunho de mim mesmo, é as outras pessoas que me conheciam, as pessoas do meu passado, as pessoas que conviviam comigo, as pessoas que viram o meu sofrimento, as pessoas que viram o que eu passei. E quando eu lancei aos pés de Jesus, que eu falei: Senhor, não aguento mais, Senhor. Senhor, faça alguma coisa. Muitas vezes eu também falei: será que o Senhor existe no meu decorrer da caminhada?
Eu já na igreja, já buscando, será que realmente o Senhor está aqui? Será que o Senhor está me vendo? Aleluia! Mas eu sei, hoje eu sei, que naquele momento que eu achava que Jesus não estava me vendo naquele sofrimento, Ele estava me carregando no colo, como tem aquelas pegadas na areia. Eu estava sendo ali cuidada, eu estava sendo ali lapidada pelo Espírito Santo, eu estava sendo ali lapidada para hoje estar aqui. A minha vida, meus irmãos, é um milagre. Eu não estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu estou aqui porque Jesus fez um milagre na minha vida. E eu falei para o Senhor que eu ia fazer a vontade dele enquanto eu estivesse aqui na terra. Se o Senhor me deu essa oportunidade, é isso que eu vou fazer. Porque Jesus sempre nos dá uma segunda chance. Abrace essa segunda chance. Agarre essa segunda chance e não deixa passar. Jesus, Ele dá a segunda chance para cada um de nós. Vamos guerrear, vamos abraçar a causa do Evangelho, vamos fazer como servo desse centurião. Basta uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Aleluia, glória a Deus. Basta uma palavra do Senhor, sua vida será restabelecida, você será renovada, você será cheia da presença de Deus, mas para isso você precisa ter fé, lançar aos pés do Senhor. Precisamos ter essa fé viva, essa certeza que somente Jesus Ele salva, somente Jesus transforma nossas vidas. Eu não vou deixar de falar do amor do Senhor. Eu não vou deixar de falar de Jesus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Jesus fez na minha vida. Para isso eu fui chamada, para isso o Senhor me chamou. E eu sei que como o Senhor fez na minha vida, Ele faz na vida de muitos. Não precisamos viver de aparências. A gente sabe o que Jesus fez, a gente sabe o que a gente passa. Muitas vezes a gente não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para falar, mas você tem Jesus em sua vida. Muitas vezes as pessoas só querem desabafar, só querem conversar. Quantas vezes a gente precisa de uma pessoa para desabafar, uma pessoa para conversar, uma pessoa só para nos ouvir? E Jesus envia essas pessoas exatamente na hora certa, no momento certo. Jesus, Ele me ama, Jesus me salvou, Jesus me libertou da opressão do pecado. Jesus me tirou, eu falo sempre, Jesus me resgatou da morte para a vida. E por isso eu proclamo cada dia mais o nome do Senhor e glorifico a cada dia. Passamos lutas, vamos passar todos os dias, meus irmãos. Todos nós vamos passar lutas, vamos passar provações, vamos passar situações que as pessoas falam, não tem jeito. Tem jeito sim. Para Jesus tem jeito. Jesus, Ele tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na sua vida. Basta a gente aceitar, a gente guerrear. Por isso que eu não falo, se o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer, aleluia, glória a Deus, porque eu sou guiada pelo Espírito Santo. O que eu mais temo hoje na vida é eu fazer algo que desagrada o Senhor. Para me fazer algo é para Cristo, não é para agradar o homem, é para agradar o Senhor, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Que Deus seja louvado a cada dia, que o Espírito Santo renove a nossa fé, nos renove, porque para isso o Senhor nos chamou. Quanto testemunho se for deixar as pessoas falarem do amor de Jesus, o que Jesus fez, aleluia, glória a Deus. Eu estou falando um pouco aqui de mim, para vocês entenderem do milagre, do que Jesus faz, do que Jesus transforma,
que o Senhor Ele nos liberta, que o Senhor nos salva, que o Senhor nos tira do fundo do poço, de onde ninguém dá mais nada para a gente. Muitas vezes as pessoas criticam, mas você ir lá dar a mão e ajudar, tem poucos. E eu fui uma dessas pessoas que eu fui privilegiada. Jesus enviava pessoas para me ajudar. Jesus levava pessoas para me socorrer no momento que eu necessitava. Aleluia, glória a Deus. É o cuidado do Senhor, é o cuidado de Deus. E esse cuidado eu vou levar. Tem pessoas que eu não tenho contato há muito tempo, mas esse cuidado que eles tiveram comigo ali, eu vou levar o resto da minha vida. Eu oro a Deus, eu busco a Deus e eu oro por essas pessoas, porque eu sei que Jesus colocou na minha vida para me ajudar no momento que eu necessitei, no momento que me ajudaram, no momento que muitos iam 1 hora, mais de 1 hora a pé para ir para a igreja. Essas pessoas sabem o que eu passei e essas pessoas iam comigo para a igreja. Muitas vezes eu não tinha dinheiro da condução, outras pagavam para me ir. E essas pessoas, eu louvo a Deus por elas na minha vida. Cada uma que me ajudou a caminhar para Cristo, eu louvo a Deus e agradeço todos os dias. Por mais que eu não tenha aquele contato igual antes, mas eu sei que naquele momento que eu passei, foi pessoas que o Senhor enviou para me socorrer, foi pessoas que o Senhor enviou para me ajudar. É assim que eu vejo. E é assim que eu busco o Senhor por essas vidas, para que Deus ajude, para que Deus derrame a tua graça, para que Deus fortaleça. E é isso, na nossa caminhada de fé, muitas vezes precisamos de uma mão amiga para nos levar para a igreja. Muitas vezes a gente não tem força, mas o Senhor envia pessoas para nos ajudar. Mas não existe outro caminho, é o único caminho que nos leva a Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, meus irmãos, não vamos esfriar. Olha o que Deus fez na vida de vocês. Olha como vocês viviam, como vocês vivem hoje. Busque o Senhor, leia, medita a palavra de Deus. Porque nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, nós temos como ser guiado, nós temos pessoas, nós temos pastores aqui na terra que o Senhor deixou para nos ajudar. Nós temos essas pessoas. E nós somos discípulos aqui na terra para fazer a vontade de Deus, não para fazer a nossa vontade. Então eu peço muito a Deus, Senhor, não deixe eu fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero te obedecer, eu quero fazer o teu querer, eu não quero fazer a minha vontade. A minha vontade é fácil fazer a minha vontade. Eu quero fazer a vontade do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, é isso que eu tenho que fazer. Muitos de nós não temos essa coragem, mas Jesus tem planos, Jesus tem propósito, Jesus pode usar cada uma de nós, cada uma, para levar uma palavra de encorajamento, para levar uma palavra para uma pessoa que está precisando. Mas nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, como o Senhor fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Então é isso. Nós precisamos estar firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a resposta de Jesus aqui: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Aleluia, glória a Deus. Vá, seja feito conforme você crê, a fé. E aquele homem volta com a palavra, que o que ele falou para Jesus somente, Senhor, basta uma palavra do Senhor e meu servo será curado. Ele voltou com aquela palavra. Só que aqui a palavra é bem clara.
naquele exato momento que Jesus falou, vá, e o seu servo, não, vá, e vá, seja conforme o que você crê. Como que é? Vá, seja conforme, vá, seja feito conforme você crê. Vá, seja conforme você crê. Porque Jesus viu a fé daquele homem, a fé extraordinária. É essa fé, meus amados, é essa fé que a gente precisa permanecer firme. É essa fé. É no Senhor que a gente deve seguir, é no Senhor que a gente deve lançar os nossos pés, nos entregar, derramar, se ajoelhar, lançar aos pés de Jesus. Nosso galardão não é aqui na terra, o nosso galardão é no reino de Deus. O Senhor vai dar para a gente de acordo com a nossa necessidade aqui na terra. Tem muitas pessoas que têm mais, e aquelas pessoas que têm mais, Deus usa elas para ajudar outras pessoas. E é o normal. Mas Deus conhece cada um de nós e sabe o que a gente precisa, sabe o que a gente necessita. O Senhor não deixa faltar nada para a gente. Basta a gente crer, basta a gente confiar, basta a gente buscar. E a gente vê o cuidado do Senhor em mínimos detalhes. E a gente vê aqui a fé desse homem, aleluia. Vá, seja feito conforme você crê. A sua fé determina seu milagre. A fé daquele homem determinou o milagre. A nossa fé, através da nossa fé, Jesus, ele faz milagres em nossas vidas. É a nossa fé. A nossa fé move montanhas. Aleluia, glória a Deus. E somente Jesus, ele pode amar, salvar o perdido. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele está pronto, esperando para aqueles que querem receber como Senhor e Salvador das suas vidas. Muitos já passamos situações difíceis, muitos já passamos situações que a gente acha que a gente não ia passar, mas pense, muitas vezes, assim como eu pensei que eu estava só, eu nunca estive sozinha. E hoje eu tenho a certeza disso, que em nenhum momento o Senhor me deixou só. Em nenhum momento o Senhor me desamparou. Já pensou se Ele não estivesse na minha vida, eu não estaria aqui. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus renove a nossa fé e que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Jesus chamou para servir. Jesus chamou para fazer a sua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado e Deus querido, louvo agradecido, Senhor, por mais essa reflexão. Pai, obrigado, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha curar muitas vidas, que nós venhamos ter fé, Pai, e que nós venhamos, Senhor, ter essa certeza, essa convicção que o Senhor continua salvando, que o Senhor continua libertando, que o Senhor continua curando, Pai. Visita, meu Pai, a minha família, a minha parentela, Senhor, visita cada um da minha família, Pai. Cada um da família do meu esposo, meus irmãos em Cristo, cada pessoa que assistir essa reflexão, os meus amigos, meu Pai, abençoa, cuida, Senhor, renova cada dia, meu Deus. Senhor Jesus, eu te peço por cada um, Senhor. Eu te peço pelas vidas que necessitam, Pai, de uma cura, Senhor. De uma cura, Senhor. Muitos estão acamados. Meu Deus, muitos estão enfermos em casa. Meu Pai, mas nós cremos, Senhor, aleluia, assim como o centurião ali teve fé, Pai. Nós cremos que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode libertar. Nós te pedimos por cada vida, Pai, que está, meu Pai, acamada no leito de hospital. Nós te pedimos por aqueles que estão em casa também, porque muitos
Fico em casa, meu Pai, que o Senhor venha curá-lo também, que o Senhor venha restaurar, que a nossa fé, Pai, venha mover montanhas, meu Deus, aleluia. Assim como o Senhor, Pai, falou para Marta, Marta, se crer verás glória de Deus, aleluia, que nós venhamos crer, Pai, na Tua palavra e que nós venhamos, aleluia, ver o milagre, Senhor, do Senhor na vida daqueles que nós estamos buscando, daqueles que estamos orando, Pai, e na vida de cada um de nós, porque o Senhor sabe a nossa necessidade, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Tem muitas pessoas passando por aflições nesse momento, Pai. Meu Deus, que o Senhor socorre, que o Senhor restaura, que o Senhor os ajude, Pai, que o Senhor dê força onde não tem força, Pai. Mas o Senhor está com cada um, Senhor. Nós te louvamos agradecida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado e engrandecido é o teu nome. Amém. Obrigado, Jesus.